O objetivo dessa videoaula é principalmente trazer aos alunos a noção de como é produzido este alimento, mas não apontar se o mesmo é ou não ideal para consumo, e sim promover um pensamento crítico de cada um em relação ao que ingere, a quantidade que ingere e se isto realmente traz benefícios a si mesmo a médio e a longo prazo. O peito de peru é um alimento que vinha sendo considerado saudável pela sociedade por conter um menor número de calorias e por serem uma boa fonte de proteína, mas que atualmente vem sendo desmitificado por conta de muitas substâncias presentes em sua formulação. É principalmente constituído por carne magra, água, gordura para promover textura e ingredientes não cárneos, glutamato monossódico, aromas artificiais, espessantes, corantes e conservantes são apenas alguns dos nomes que constam nessa lista. Os compostos nitrogenados utilizados como conservantes são adicionados para aumentar o tempo de prateleira desses alimentos, no caso o nitrito de sódio. São associados ao risco de diversas doenças crônicas e, especialmente, ao câncer. Por conta disso, a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou que o alto consumo aumenta a possibilidade de câncer. Além disso, o grupo que este alimento faz parte, atualmente, ocupou muito a mídia por conta do recente escândalo da carne fraca, no qual foram colocados em dúvida a qualidade dos ingredientes que são utilizados para sua produção e também a segurança ao consumir o mesmo. Inicia-se o procedimento com o corte da carne do peito de peru, em espécies suficientes para passar pelo bocal da máquina de moer, que podem ser em discos ou pré-corte. Em seguida, tem-se o processo de mistura, onde a carne sofre repetidos golpes entre as peças e contra as paredes do equipamento. Este é geralmente realizado com a carne a uma temperatura de 6 a 8 graus Celsius. Este processo possibilita a melhor penetração da salmoura, a melhor uniformidade da cor. Após essa etapa, tem-se o processo de cura, no qual ocorre a solubilização das proteínas miofibrilares. O tempo de cura deve ser no mínimo de 24 horas em câmaras frigoríficas a 4 graus Celsius, para que se obtenham bons resultados na distribuição da salmoura e da cor. A próxima etapa do processo é o embutimento, onde a carne, após a cura, através do canhão de embutir, é embutida em tripas naturais ou artificiais, dando ao produto uma forma particular. Varia de acordo com as demandas do mercado e as possibilidades tecnológicas. Logo, deve iniciar-se o cozimento. Neste, o produto deve ser inserido em equipamento com temperatura suficiente para que o produto alcance a temperatura de 72 graus Celsius, a fim de manter-se o produto livre da maioria de micro-organismos patogênicos e deteriorantes, promovendo maior vida de prateleira e menor riscos à saúde. Em seguida, passa pelo processo de resfriamento, onde é efetuado primeiramente um pré-resfriamento do produto por meio do chuveiro, a fim de evitar que o produto, ainda com alta temperatura, gere calor excessivo nas câmaras de refrigeração. Depois, o produto deve permanecer na câmara de refrigeração a 4 graus Celsius, por no mínimo 24 horas, a fim de certificar-se de que a cor e as outras propriedades sensoriais do produto sejam estabilizadas. Na sequência, vem o processo de fatiamento e embalagens a vácuo. Como este processo envolve a manipulação do produto já cozido, deve-se ter um cuidado extremo para reduzir ao mínimo o risco de recontaminação, estando assim pronto para comercialização. A defumação é realizada a fim de conferir aroma, sabor e com característicos, sendo fundamental na conservação. As características organolépticas da defumação se devem à composição da fumaça empregada no produto. Alguns dos componentes da mesma podem ser tóxicos ou cancerígenos, como o alcatrão e os hidrocarbonetos policíclicos, estes depositados em grandes quantidades na superfície de produtos que recebem quantidade de fumaça. O risco se apresenta com efeito acumulativo, quanto maior a ingestão, maior o risco. Porém,
considerando-se o consumo insignificante de defumados e as técnicas mais brandas de defumação, não oferece risco ao consumidor. Portanto, utiliza-se exclusivamente serragem fina de madeira bruta, não resinosa, para a queima. A defumação, então, se trata da exposição direta do produto à fumaça produzida pela queima, ou por fumaça produzida fora da câmara de defumação, e esta é conduzida até o produto através de dutos. Atualmente, os maiores vendedores deste produto são a Sadia, Seara e Perdigão, sendo que o consumo per capita brasileiro de carne de peru está a 1 kg habitante ano. Até 2003, era de apenas 700 gramas habitante por ano. As marcas Sadia e Perdigão fazem parte do mesmo grupo, a BRF, mas as marcas são direcionadas para tipos de públicos diferentes, atingindo assim uma maior parcela da população. Essa segmentação dos produtos é uma das estratégias de marketing possível de ser implementada por uma empresa. Os principais motivos para uma empresa recorrer à estratégia de segmentação de mercado são a ampliação de consumo e do padrão de concorrência em um determinado mercado. O peito de peru se tornou uma ótima forma para aumentar o consumo per capita de perus no Brasil, especialmente na forma de presuntos, peitos defumados, cozidos, mortadelas, salsichas, hambúrgueres, entre outros, aliado ao forte apelo de carne branca, com baixo teor de gordura. Com o atual escândalo da carne fraca, o consumidor pode ter se tornado mais consciente em relação aos riscos que pode ter ao consumir este tipo de alimento, seja pelos seus aditivos ou processamento inadequado, mas também por possíveis fraudes em sua formulação ou venda. São determinados limites máximos de adição de aditivos ou de contaminantes, como arsênio a 0,5 mg por quilo, chumbo a 0,10 mg por quilo e cádmio a 0,05 mg por quilo. O emprego dos nitratos e nitritos de sódio ou de potássio ou de qualquer combinação entre eles só pode ser feito em quantidades tais que, no produto para consumo, o teor de nitrito não ultrapasse 200 ppm. É tolerável o uso de aditivo, desde que seja indispensável a adequação tecnológica da fabricação. Os embutidos são considerados fraudados quando forem empregados conservadores e corantes não permitidos no regulamento, quando houver adição de água ou de gelo com o intuito de aumentar o volume e o peso do produto em proporção superior à permitida no regulamento, quando forem adicionados tecidos inferiores, nos casos de odor e sabor estranhos, anormais, quando se constatem germes patogênicos ou quando manipulados em más condições de higiene, traduzidas pela presença da Escherichia coli típica.